Em 2018, quando Jair Bolsonaro foi disputar a presidência da República, ele era um outsider de um partido pequeno, sem recursos, sem dinheiro, sem tempo de televisão, sem capilaridade política nos estados, mas a conjuntura política nacional favoreceu o então deputado do baixo clero que foi eleito presidente da República. Eu queria saber como é que está a preparação, da pré-campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Eles estão se mexendo a ponto da gente considerar que deve ser para valer mesmo? Eu conversei hoje com uma fonte que está diretamente envolvida na estruturação da pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Pré-campanha aqui no Brasil é praticamente campanha, não tem muito limite, também não tem tanta fiscalização quanto a campanha propriamente dita. Mas o Flávio vai enfrentar o presidente Lula, que já está em campanha, tendo na retaguarda do Palácio do Planalto. Essa fonte me disse o seguinte: a referência para a construção da pré-campanha do Flávio é a pré-campanha do Lula em 2002 e não a do próprio Bolsonaro em 2018. Isso porque em 2018, quando Jair Bolsonaro foi disputar a presidência da República, ele era um outsider de um partido pequeno, sem recursos, sem dinheiro, sem tempo de televisão, sem capilaridade política nos estados, mas a conjuntura política nacional favoreceu o então deputado do baixo clero que foi eleito presidente da República. A ideia agora é que Flávio Bolsonaro tenha uma estrutura profissional, digna de uma pré-campanha que veio para ganhar a eleição. Não há ainda um marqueteiro estabelecido, mas já há uma equipe de comunicação trabalhando. O Rogério Marinho, que é senador, ontem anunciou publicamente que desistiu de disputar o governo do Rio Grande do Norte para assumir a linha de frente da pré-campanha. Então ele vai ajudar na articulação da construção do grupo que vai fazer o plano de governo, por exemplo. E já estão preparando também um pouco qual vai ser o perfil que vai ser apresentado ao eleitorado. Eles querem mostrar que Flávio Bolsonaro, apesar do sobrenome e, claro, de pegar os votos do pai, Jair Bolsonaro, vai ser colocado para o mercado político como alguém mais jovem, mais moderno, mais dinâmico e, evidentemente, também mais moderado. Tudo isso para tentar furar a bolha da direita. Aí eu perguntei para essa fonte sobre a questão da rejeição, porque ficou claro que Flávio Bolsonaro já conseguiu uma transferência significativa de votos dos eleitores leais a Jair Bolsonaro. Mas muita gente acredita que existe um teto que é complicado para qualquer tentativa de vitória, que é a rejeição muito alta de Flávio Bolsonaro. A explicação que eles deram foi a seguinte: a rejeição do Flávio não é exatamente a ele. As pessoas, segundo essa fonte, não odeiam o Flávio. Elas rejeitam a candidatura do Flávio pelo medo de que ela não possa ser uma candidatura vitoriosa e pelo medo de que ela não seja grande o suficiente para enfrentar o presidente Lula. Então, primeiro, eles vão apresentar o Flávio como aquele que vai ser o representante do antipetismo na eleição, por mais que existam outras candidaturas de direita moderada. Eles vão bater na tecla de que o Flávio é aquele com mais chances de vencer a direita. E no caso do presidente Lula, por exemplo, eles dizem, essa fonte disse que é uma rejeição consolidada e que a rejeição do Flávio não seria supostamente tão consolidada assim. E dinheiro? Uma pergunta importantíssima. Vai ter dinheiro para a pré-campanha do Flávio Bolsonaro? A resposta foi que sim. Essa fonte me lembrou que Rogério Marinho, ele é secretário-geral do Partido Liberal, o segundo cargo mais importante abaixo do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, que é quem controla o dinheiro. A fonte me lembrou ainda que o bolsonarismo é quem sustenta o Partido Liberal hoje, que todas as fichas do partido vão ser jogadas no sobrenome Bolsonaro, para que eles consigam pelo menos repetir a bancada que fizeram em 2022. E, portanto, não faria sentido fechar a torneira financeira para o Flávio Bolsonaro. Dinheiro é importante para contratar equipe de redes sociais, para bancar jatinho para viajar pelo Brasil, para que ele tenha mais flexibilidade para viajar, não fique dependendo de voo de carreira, para construir, enfim, uma pré-campanha bastante competitiva, Débora. Até porque, né, Pedro, a intenção dessa campanha é ser uma campanha profissionalizada mesmo, como você disse, equipes profissionais de comunicação em todas as áreas. E não repetir o esquema que elegeu, que foi vitorioso, inclusive, que elegeu Jair Bolsonaro em 18, em que foi muito ali, sem dinheiro, sem tempo de TV, com muito mambembe ali, muito improvisado, mas foi mais ali na emoção mesmo. Agora a situação é outra e Flávio quer trazer, então, pelo que você nos traz, pode falar. Só mais uma coisa que eu esqueci aqui.
Duda Lima não vai ser o marqueteiro de Flávio Bolsonaro. Também apurei isso. Ele é o responsável pela comunicação do Partido Liberal hoje, mas não pretende estar à frente da campanha do Flávio em 2026. Vai tocar outros projetos. Não quer ele pessoalmente assumir uma campanha nacional. Então estão procurando um outro marqueteiro que seja também de projeção nacional, que tenha essa experiência de uma campanha de grande porte para assumir a campanha, já que do outro lado teremos Sidônio Palmeira. Para falar sobre eleições 2026, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicou na sua rede social, na sua rede X, seguinte declaração: sou candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo, irei trabalhar sempre por uma direita unida e forte para tirar a esquerda do poder. Qualquer informação diferente desta não passa de especulação. Irei visitar o presidente Bolsonaro, a quem sou e serei grato e leal, na próxima quinta-feira, para prestar o meu total apoio e solidariedade. Consta, essa declaração foi publicada agora há pouco, às 6h24 da tarde, pelo governador Tarcísio de Freitas. A gente lembra que ele tinha uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro agendada para hoje, mas ontem ele adiou esta visita e hoje, então, publica essa declaração, confirmando ali que é candidato à reeleição ao estado de São Paulo e que deve visitar, então, Jair Bolsonaro na próxima quinta-feira. Olha, Paula, o governador Tarcísio nunca disse nada diferente, mas é óbvio que ele alimentou, de certa forma, ou permitiu que alimentassem especulações ao adiar a visita ao Bolsonaro, ao não entrar de cabeça na campanha, na pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Ele tinha dito há pouco tempo, meu candidato é o Flávio, né, para acalmar um pouco também os ânimos depois que veio à tona aquela história da própria esposa curtindo mensagem de que o Brasil precisava de um CEO e por aí vai. Né? Então, as pessoas ficam na dúvida, e é uma dúvida legítima, se ele está sendo de alguma forma pressionado, alimentado ali por ideias, né, pelo seu entorno, a turma do Kassab, sei lá, ou se ele mesmo foi mordido pela mosca azul e está querendo de alguma forma essa cadeira. Né, porque por tudo que ele já falou, por coerência, a lealdade que ele demonstrou em relação ao Jair Bolsonaro, que foi quem permitiu a sua eleição para o governo de São Paulo. Ele vai sair como candidato à reeleição em São Paulo e vai apoiar a chapa liderada por Flávio Bolsonaro. Né? Isso parece o óbvio. Agora, tem uma turma que não entende, tem uma turma da Faria Lima, um pessoal aí que não aceita isso, porque vem com o argumento de que ele tem menor rejeição e por aí vai, e quer porque quer o Tarcísio e ignora que o maior líder da direita no Brasil já indicou o seu candidato, né, e que agora é hora de união da direita. Então esse pessoal fica tentando de alguma forma manter as esperanças, a chama acesa, boicotar a própria campanha do Flávio, só que eles estão lutando contra a maré e contra as pesquisas, né? Pesquisas recentes aí mostram já o Flávio até mesmo vencendo no segundo turno, né, como uma delas, né, a Atlas. Então, o candidato vai ser o Flávio Bolsonaro, o Tarcísio vai estar oferecendo seu apoio, mas as pessoas cobram, e com alguma razão, né, um empenho maior do governador em relação a essa pré-campanha.